Shalom, shalom. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre uma prática que Deus abomina, que teve origem ali na terra de Siná, mais precisamente quando Samiramis, ela se envolveu com um bode, que a Bíblia diz que ele era valente caçador, mas no original dá a entender que ele era truculento e maldito, que ele era um negociador, um enganador, ou seja, alguém que conseguia levar o povo na lábia. E quando Nimrod, segundo a tradição, ele se relacionou com a mãe dele, Semiramis, que era uma mulher promíscua, uma mulher que se prostituía, e quando ele morre, ela se acha grávida de Tammuz. E ela diz que Tammuz é filho de Nimrod, que deveria ser adorado como uma divindade, porque foi concebido de uma forma, né, miraculosa, enquanto Nimrod já estava morto, e mesmo assim ela concebeu Tammuz. Daí nós temos a gênese da idolatria na Terra do Sinai. Deus ele sempre foi contra a idolatria. Nós vamos ver isso lá no livro de Êxodo, na Bíblia hebraica, Shemot. Ele tem esse nome, né? O segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Torá, todo o Pentateuco. Ele tem originalmente o nome de nomes, que é Shemot, porque se você olhar no começo do livro de Êxodo, ele vai dizer, vai ele Shemot Bene Israel. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, Shem, nomes. E ele é chamado em hebraico Shemot, em grego Exodus, que é saída, de onde veio Êxodo, que é o nome na nossa Bíblia. No Targum, em Kelos, é chamado de Shemahat, que significa nomes. E na Tanakh Peshitta, que é o Antigo Testamento aramaico, na Peshitta, é chamado de Cipra de Macano, ou livro da saída. Então, em Shemot, capítulo 20, inicia da seguinte forma. Versículo 1 diz, vai daber Elohim et kol hadevarim ha'ilelemor. E falou o Eterno todas essas palavras, dizendo, Anohi Adonai Elohecha, eu sou o Eterno vosso Deus. Asher hosteicha mieretz mitzrayim mibet ravadim. Ou seja, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da casa dos escravos. O versículo 3 diz, Lo heielecha Elohim aherim alpanai. Ou seja, Lo heielecha Elohim, não terás outros deuses. Ou não tomarás para ti outros deuses, aherim alpanai, que estejam diante de mim. Porque tudo está patente aos olhos daquele que devemos prestar contas. Então, Lohei Elehe Elohim aherim alpanai, não terás outros deuses diante de mim. É uma forma de Deus dizer, ó, eu sou o único Deus, e portanto, o único que deve ser adorado. Aí o versículo 4 começa dizendo, Lotes Tiesheleha Pesel, falando para não fazer imagem de escultura. Vechol Baheretz Mitahat Verasher Bamaim Mitahat Laaretz. Nem semelhança do que há na terra, nem embaixo do céu, nem embaixo da terra. Lotus Tahevlehem, não adorarás a elas, não te prostrarás a elas. Velo da Havden, e não as servirás. Que Anohi Adonai Elohecha é o cano, porque eu, o Eterno, vosso Deus, sou Deus zeloso.
Pokekavon avô ao Benin, ao Xeloxim, ao Ribeim, lecionar, que aí aqui ele fala que ele faz justiça nas gerações, né? Ele abençoa gerações, ele amaldiçoa gerações, enfim. Mas eu quero focar nessa parte aqui do versículo 3, 2 e 3, que diz: Anochi Adonai Elohei HaShavotstei HaMeretz Mitzrayim Ve'Gravadim Lo Rei Eleh Elohim Yahirim Alpanai. Aqui Deus deixa claro que Ele é o eterno nosso Deus e que nós não devemos adorar outros deuses, nenhum outro Deus. Ah, mas eu amo mais a mim do que a Deus. Então é uma autolatria, é uma adoração de si mesmo. Se sua vida vale mais do que o seu Deus, então você é um autólatra. O autólatra, ele é um idólatra de si mesmo. E a idolatria é pecado. Ah, mas eu amo mais meus familiares do que a Deus. Jesus disse que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, do que a ele, não é digno dele. Ou seja, ele reforça o mandamento de amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração. E arrebatar a bonaira verra, depois levar verra. E o segundo mandamento é de arrebatar eclereta camova. E amarás o teu próximo, o teu semelhante, como a ti mesmo. Então nós entendemos aqui que primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, para depois eu amar o meu próximo como a mim mesmo. E depois que eu amar o meu próximo que eu vejo, é que eu posso amar a Deus que eu não vejo. Então observa aí a escada para você poder amar a Deus sobre todas as coisas. É muito fácil dizer que amo a Deus e eu não obedecer os mandamentos dele. Jesus disse que aquele que quiser ser discípulo dele tem que amar o próximo, porque esse é o sinal de que somos seus discípulos. Ah, mas eu não amo, eu gosto. Então, mais gostar não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Fazer um autoexame da nossa consciência e ver se nós de fato amamos a Deus. Porque se eu não der uma prova, se eu não amo o meu próximo, a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E Jesus, ele perdoou. Ele perdoou seus algozes. E hoje tem gente que não perdoa ninguém. Infelizmente, para se cumprir a palavra, que diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, não se obteve, né? A palavra de Deus. Então, para se cumprir a palavra, isso, infelizmente, acontece até no seio eclesiástico, das pessoas não vigiarem e começar a haver tendas de dissensões, partidarismo, e até mesmo no seio familiar, de parentes não querer se ver, querer estar distantes, por motivos não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Meus irmãos, se Jesus voltar e o nosso coração não estiver um coração contrito, quebrantado e obediente a Deus, no sentido de amar o próximo e a Deus, não nos enganemos, não subiremos. E quem diz isso? Não sou eu que diz. A Bíblia diz que se eu não amo irmão, eu sou homicida. Está lá em 1 João. Jesus disse isso em Mateus 5. Então, olha só, antigamente era não matarás, né? E no hebraico, o sentido é não assassinarás. E no Novo Testamento, Jesus diz, ó, se você se polarizar com o seu irmão sem causa, você já é um assassino para o Deus. No Novo Testamento, o adúltero é só o que traía na prática, né? Uma conjunção da traía sua esposa, seu esposo. Jesus veio, não para revogar a lei, mas para cumprir, e explicar coisas que a gente não entendia da Torá de Moisés, da lei de Moisés. Porque Jesus, Yeshua, ele é a Torá viva. Então, ele ensinou que se um homem olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela e ela com ele. Para você ver como
A graça, ela é mais detalhada, ela é mais, ela cobra mais a gente do que a lei. Não vivemos por obras, mas pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Infelizmente, esse mandamento de não adorar outros deuses vem sendo quebrado nos nossos dias. As pessoas hoje, elas adoram três falsos deuses. Estar, a deusa babilônica do amor, do sexo e da prostituição. Tem pessoas que deixaram Deus pelos prazeres efêmeros da vida. Todos nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas existe o diabo e ele fugirá de vós. E quando a prostituição, a Bíblia diz fugir da prostituição. Porque Deus sabe que essa área onde esse demônio está, que equivale a Astarote, a Zerá, a Afrodite, né? Diana, enfim, essa pseudo-deusa babilônica do amor e de questões relativas à área sexual, ela tem levado muitos ao inferno. Pessoas que deixaram Deus pelos prazeres. Então nós temos que ter cuidado. Jesus foi tentado na prazer, sim, Mateus 4, Lucas 4, quando o inimigo pede pão, é na área do prazer que o inimigo está tentando o mestre. E a área do prazer, ela tem que estar relacionada com uma parte da tricotomia humana, que é o corpo, a parte física, as necessidades físicas. Jesus venceu. Ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente poderia entender aí pão como prazeres terrestres. E depois nós temos também, fora essa deusa estar, que muita gente está ajoelhado diante dela, tem também o Deus das riquezas, que é Mamon. Mamon que representa aquelas pessoas que adoram a avareza, que são avarentas, usurentas, e são amantes dos bens materiais mais do que a Deus. Que nem aquele jovem rico que saiu triste porque entra a riqueza. Jesus escolheu a riqueza. Jesus foi tentado nisso, sim. Quando ele está lá, em cima do pináculo do templo, que o inimigo mostra todos os feitos da fé, ele diz que a inimigo diz, ó, será seus prostrado me adorar. Aí diz, retira de Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. Está escrito. Então, Jesus sempre usou a palavra para se defender, porque o Salmo 119 diz, como purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, Jesus observava o caminho dele conforme a palavra. Jesus é a palavra, então ele vivia, ele praticava, ele é a essência da palavra. E também tem uma deusa grega que ela é considerada a deusa da fama, porque as pessoas que se amam excessivamente, são narcisistas, egoístas, autólatras, idólatras de si mesmo, mas as pessoas adoram essa pseudo-deusa grega. E Jesus foi tentado, questão de fama, questão de ego, sim, quando o inimigo transportou ele para um lugar, uma montanha, ele só atira e ainda usou a Bíblia. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para não tropeçar em pedra alguma. Mas Jesus pegou e disse para ele, mas também está escrito, logo que nasce Adonai no Deus, não tentarás o eterno teu Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vou tentar o meu pai, você devia não tentar, porque eu criei, eu sou seu Deus. Então está dando dois recados para o inimigo. Então, na questão da fama, Jesus podia se jogar dali e os anjos apareciam. Ele ia ficar famoso como Messias, como Filho de Deus. Ele disse, não preciso provar nada. Eu sei quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Então, a gente tem que se guiar por Cristo. E Jesus ele foi provado no corpo, a questão
da pedra vira pão. Na alma, a questão da fama, quando ele é tentado a se jogar da lei daquela montanha. E no espírito, a questão do poder, quando ele é tentado a ter os reinos da terra, que na prática são dele, mas que temporariamente o Deus desse mundo, Satanás, tem um certo domínio. Isso é uma questão bem delicada de se falar, porque há ainda uma certa, é, um certo debate em torno desse assunto, sobre até onde vai os poderes ou as permissões que Deus ainda permite ao inimigo, né? É como se ele estava no carro e ele foi caindo aos poucos, até se totalmente destituir e ser expulso da empresa, vamos dizer assim. Então Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado no poder, pedra em pão. Quer dizer, no prazer, pedra em pão. No poder, que é se lançar na montanha, e na fama. Não, na fama, que era se lançar da montanha, e no poder, que era os reinos da terra. Então ele foi tentado em tudo. No corpo, na alma e no espírito. E interessante que Adão pecou, caiu no jardim, e só foi uma tentação e ele caiu. Jesus foram 3 tentações de deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e ele venceu. Isso mostra que o homem não vai decidir se você vai cair em tentação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E qual a diferença de tentar e provar? Deus prova. A tentação é quando, por exemplo, Satanás, os desejos humanos, induzem a pessoa a uma coisa que a pessoa é inclinada para que essa pessoa é. Já a aprovação é um teste para ver a sua dignidade e a sua obediência a Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Então Deus não tenta, ele prova. Já o inimigo não, ele tem. A intenção dele é que você caia. E a intenção de Deus é que Deus seja glorificado. É como que você está aqui no teste, e Deus está lá torcendo para você fazer o certo, o inimigo está do olho, bem torcendo para você fazer o errado. É basicamente isso aí. Então, que Deus nos ajude a triunfar sobre o pecado, triunfar sobre o velho homem, sobre o mundo e sobre o inimigo, para podermos chegar limpos, livres de toda mácula, de toda sujeitada que esse mundo tem, amigos de Deus e inimigos do mundo, para que um dia possamos, através da misericórdia, mediante a morte expiatória e vicária de Cristo, adentrarmos nas missões celestiais. E que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e não blasfemado entre os gentios. Deus abençoe.